matemática. Mas primeiro, vamos ver que dia da semana é hoje. Já passou domingo, ontem foi segunda-feira e hoje é terça-feira. E hoje é dia 27 do 4 porque nós estamos no mês de abril. Ó, já passou janeiro, fevereiro, março, abril. Então, abril é o mês 4 dos 12 meses do ano. Então, nós estamos no mês 4, que é o mês de abril. Então, hoje é terça-feira, dia 27 do 4, que é abril do ano de 2021. E na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos aprender medidas de comprimento. Para explicar medidas de comprimento para vocês, tia Rose trouxe uma régua para poder explicar para vocês, certo? Prestem atenção que toda régua tem uma numeração. Essa régua de tia Rose vai, ó, do numeral 0 até o numeral 30. Prestem atenção. Cada espaçozinho desse aqui, de um numeral para outro, é chamado de, ó, CM, que é centímetro. Então, cada espaço desse aqui, ó, de um número para outro, é chamado de centímetro ou cm. Cm é a sigla de centímetro. Então, quantos centímetros ao todo tem essa régua de tia Rose? Aqui, ó, eu olho pelo último número, 30 centímetros. Os centímetros, os metros, os quilômetros servem para a gente medir, certo? Só que como a gente está falando medida de comprimento e não de distância, então a gente utiliza centímetros e metros, certo? Então a régua de tia Rose tem 30 centímetros. Se lembram? Cada espaço desse aqui é 1 centímetro. Vamos ver aqui quantos centímetros tem este pincel de tia Rose, ó. Começando aqui, ó. Até onde foi aqui que parou, ó. Parou aqui no numeral 12, né? Então, esse pincel de tia Rose tem apenas 12 centímetros. Os centímetros e a régua, por exemplo, a gente usa para medir o tamanho das coisas. Só que a gente não usa só a régua para medir o tamanho das coisas. Nós utilizamos também, ó, tia Rose vai mostrar aqui para vocês, ó. Nós utilizamos também aqui, ó, a régua, né, que tia Rose já mostrou, que é usado para medir, por exemplo, tecido, plástico, elástico, fita. Nós utilizamos também, ó, a fita métrica, que essa fita métrica aqui a gente utiliza ela para medir, por exemplo, um pedaço de tecido, quando a gente vai lá na loja comprar. Tem também a trena, que é essa daqui, que a trena a gente utiliza para medir coisas muito grandes comprimentos. A gente usa a trena, por exemplo, para medir o espaço da sala de tia Rose, o tamanho do quarto de vocês, quantos metros tem. A gente utiliza a trena porque é um espaço muito grande. Se for medir com a régua, demora muito, né? Então a gente utiliza a trena para medir grandes espaços. A régua é quando é coisas pequenininhas. A fita métrica também, certo? Agora, quando é espaço muito grande, a gente já utiliza a trena. E nós temos também o metro articulado, ó, que é esse aqui, que é usado pelos pedreiros e marceneiros para medir alguma coisa, é um espaço para fazer uma parede, por exemplo. Então é utilizado esse metro articulado, que é tipo se fosse uma réguazinha que ela vai se encaixando uma na outra, certo? Então nós temos aqui, ó, esses instrumentos para medir: a régua, a fita métrica, nós temos também
a trena e nós temos o metro articulado, que é parecido com a régua, né? É como se fossem muitas reguinhas, uma encaixada na outra. Nós podemos medir também alguma coisa, não só utilizando esses tipos aqui de instrumentos, que a tia mostrou aqui, ó, que tem aí no livro de vocês. A gente pode usar também, ó, as mãos e os pés da gente, nós também podemos usar para medir coisas, ó. Então, as mãos. Para medir as coisas com as mãos, a gente chama de palmo. Então, quantos palmos tem certa coisa? Por exemplo, vamos contar aqui quantos palmos, quantas mãos de tia Rose vai dar aqui a medida da lousinha de tia Rose. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4 e um pedacinho, né? Então, a lousa de tia Rose mede 4 palmos e um pouquinho. E a gente pode usar também os pés para medir também, que é quando a gente coloca assim, ó, um pé na frente do outro e mede quantos pés de comprimento tem alguma coisa. Então, a gente pode utilizar esses instrumentos, essas coisas para medir alguma coisa. Então, nós podemos utilizar aqui que nós vimos régua, fita métrica, trena, metro articulado. Podemos utilizar as mãos, que é o palmo, e também os pés, que é chamado o passo. Quantos passos dá de uma parede para outra? Então, essas são as formas que nós podemos utilizar para medir alguma coisa, certo? Agora, vamos aí caprichar na nossa atividade do livro de matemática. Bons estudos e até a nossa próxima aulinha.